Vamos lá para mais uma live, bater um papo com o Jorge Ervin, nosso cozinheiro, jornalista, multitarefas. Já entrou. E agora? Chamo pela cozinha ou chamo pela pessoa? O pessoal está duvidando que vai acontecer um bate-papo de 1 hora. Vamos ver se eu sou capaz de segurar a boca do Jorge Ervin, para ver se ele para de falar. Deixa eu ver como é que eu chamo ele aqui. Jorge, vou te chamar no pessoal ou na cozinha? Você tem que me falar. Porque até agora só entrou a cozinha do GG. Eu não vou falar com uma cozinha, né? Vou falar com uma pessoa. Fala, Brunão. Tudo certo aí? Tá de férias, né? Tô sabendo. Vamos esperar todo mundo entrar. Eu estou com um problema técnico terrível aqui com minhas redes sociais. Enquanto todo mundo vai entrando. Cozinha do GG. Se manifeste se eu chamo você ou se eu espero o proprietário entrar. Entrou, agora ficou melhor. Vamos lá para não perder muito tempo, né? Porque o Jorge tem a fama de falar muito. Então vamos chamá-lo aqui para já iniciar e termos tempo suficiente. Deixa eu chamar. Tô aqui. Chamando. Fala, seu Jorge. Opa, tudo bom? Bem, você? Deixa Tudo eu bem. ajustar aqui meu celular. Eu tentei pôr no iPad e não deu certo mesmo, né? Vai direto no celular. Desistiu, mas você entrou com a cozinha como? Com o iPad ou no Foi celular? foi no celular também. É, não dá, não sei. Eu acabei de ter, quase que eu não consigo entrar. Eu recebi uma mensagem do Instagram falando que minha conta vai ser bloqueada porque eu postei alguma coisa ilegal e não disse nada ilegal, estranho. Já mudei todas as minhas senhas. Não, assim, já mudei todas as minhas senhas, né? Porque essas coisas vêm desse jeito e roubam tudo, né? Ah, que doideira. É, Não, então, o iPad da Carol, que é mais novo, ele dá pra pôr o Instagram. O meu, que é mais antigo, não vai. Enfim, tudo bem. deve ser pela atualização do Android, né? Talvez. Não, não, da Apple, né? Acho que deve ser o iOS. Deve ser. Tudo certo? Tudo certo. Muito bem, vamos lá. Todo mundo está duvidando que seja possível falar em 1 hora, que você responda mais de 5 perguntas em 1 hora. Olha, eu tenho Vamos ver. 56% de bateria, então. Tem que trocar, hein? Corre aí, carrega ele. O meu tá carregado para isso. Ai, ai. O pessoal tá entrando. Então, Jorge, vamos começar como eu estou começando todos, né? Todos os bate-papos. Estou ficando especialista nisso. Acabei, inclusive, fiz um ontem, dei uma entrevista ontem. E vamos começar da mesma maneira e a gente vai encaminhando aí o papo de acordo com a direção que ele for tomar. E a ideia lá atrás, né, era justamente promover o nosso pessoal, né, para que a gente cada vez mais se conheça e que o grupo, quem é de fora, conheça o grupo do Porto Budô, que é um grupo tão qualificado, né, e tão heterogêneo. Então a ideia é justamente as pessoas conversarem nesse momento para a gente espalhar conhecimento e qualidade, né, que o nosso grupo tem aos montes. Sim, com certeza. Então, como eu fiz as outras vezes, ao invés de eu apresentar, se apresente. Tente ser breve, vou falar sempre isso. Se apresente para a gente começar a bater papo. É duro se apresentar, né? Porque quando a gente É, faz muita coisa, a gente tem que jogar um currículo absurdo, né? sem problema. Pontue. Ah, meu nome é George Ervin, eu sou sócio e proprietário da Cozinha do GG, que hoje é um delivery, né? Já foi um monte de outras coisas e ainda vai ter muita coisa para fazer ainda. Eu me formei em jornalismo, eu faço judô desde 1998. Eu sou faixa preta já há mais de 10 anos, não vou lembrar agora quando que eu graduei. Dou aula desde que eu estava para pegar a preta, era marrom ainda, então dou aula há muito tempo. Trabalho com cozinha há uns 6 anos, um pouquinho mais se considerar a época que eu fazia evento. E é isso. Já toquei em banda, já lancei CD, já fiz tudo nessa vida.
Assim que é bom, né? E vai fazer mais coisa ainda. Com certeza. Então, bom, vamos por partes aí. De qualquer maneira, você já falou, você formou jornalismo, né? Na sua formação acadêmica, a primeira foi jornalismo, né? Sim, atuei muito pouco na área e praticamente só em projetos próprios, mas me formei em jornalismo. Depois eu vou fazer os ganchos com a parte profissional, que não é mais jornal, nem, na verdade, nunca foi jornalista, Né? mas você se formou e tem uma bagagem muito bacana dessa área. Você lê muito, né? O que está totalmente ligado, né, à profissão. Depois a gente fala desses ganchos aí, essas retomadas. Mas começando com a parte do judô, qual foi o seu primeiro contato com o judô? O que você lembra assim da primeira vez que você viu ou que você pensou em judô? Olha, vou te falar que eu lembro exatamente da minha primeira aula de judô. Assim, como se fosse ontem. Isso Sim. é muito, muito, muito nítido para mim. Eu comecei a fazer judô em 98, como eu falei, né? Eu tinha 12 anos. Foi em meados de abril daquele ano. É, Meu pai, ele sempre falou do judô, porque ele fez judô quando era bem novo, né? Se não me engano, ele fez com um dos irmãos Yamazaki lá, enfim, fez no Sagrado, coisa antiga, assim. E ele sempre gostou muito, sempre se orgulhou muito, tal, sempre falou muito do judô e tudo mais. E a gente estava naquela época de moleque que quer aprender a lutar, que fala de um monte de arte marcial e não entende nada, né? Uhum. E aí meu pai falou, tem uma academia no fim da rua, vou colocar vocês para fazer judô, né? Falou para mim, para meus irmãos. E aí era o Adoryu, né? Que na época tinha tipo uma parceria com o Alto da Lapa. Então, na época era Alto da Lapa, eles davam aula lá. E aí o meu pai acho que chegou a falar com o Sensei Uchida, que na época quem era responsável lá, né? Por causa da associação. E aí meus irmãos faziam aula com ele de manhã. E eu, como não podia fazer de manhã, porque eu estudava de manhã, eu fazia aula à noite com o Ricardo Pimentel. Foi meu primeiro sensei. É, e aí, enfim, treinei com ele acho que uns 2 anos e pouco. E aí depois entrou você para substituí-lo, né? Que ele parou de dar aula, inclusive na Ele, época. ele foi, ele foi para São José dos Campos, eu acho. Ele foi para lá, enfim, ele foi pegar a carreira dele de personal Sim, trainer, né? Assim, sim. mudou completamente a área, e foi viver uma outra coisa profissional. Mas eu lembro muito bem da minha primeira aula. Minha primeira aula, eu cheguei, né? A gente chega querendo fazer tudo, né? E assim, à noite era um treino só de adultos. Tinha uma Sim. menina que tinha mais ou menos a minha idade, Daniela, acho. Nossa, não sei agora. Mas ela tinha mais ou menos a minha idade, ela entrou um pouco depois de mim e tal, mas a minha turma era só de adultos. E aí primeiro treino, eu quis acompanhar. E eu lembro que depois da corrida, eu comecei a passar mal. E eu lembro que eu Normal. fiquei no banheiro lá da sala dos professores, querendo pôr tudo para fora, com um senpai lá me ajudando, enfim, me dando auxílio lá. O Robson, na época, acho que você deve lembrar dele. Conheço, lembro dele. Ficou lá, perdeu o dia, perdeu o treino, né? Cuidando de mim, Faz parte, faz tomando parte, faz parte. Gatorade. Faz parte. Então, primeira aula inesquecível, né? Foi inesquecível. Mas o primeiro contato que você teve foi curto, assim? O seu pai falou, você já entrou? Ou foi maturando na cabeça essa ideia e tudo mais? Não, eu acho que foi quase de imediato, assim. Meu pai, ele Aham. falou isso em algum momento e a gente ficou com essa ideia na cabeça e aí acho que em alguma insistência ele falou, vou ver como é que é, quanto é que custa e tal e vou pôr você lá. Legal. Aí foi. Então você iniciou, na verdade, você iniciou porque seu pai quis que você iniciasse, né, a prática de judô. Sim, é como eu falei, aquela coisa de moleque, né? Quer lutar, quer lutar. E eu sempre fui meio encrenqueiro, nessa época eu era encrenqueiro, então aquela coisa de se apanhar na escola, não sabe se defender, não sabe, né? Assim, Sim. não é nem a questão de se defender, de preparar o teu filho para bater num outro, né? Não é isso. Mas é falar assim, bom, você gosta de brigar? Você quer brigar? Então você vai entender o que é isso.
né? Eu Sei. acho que foi mais por esse caminho, Entendi, né? entendi, Muito entendi. bacana. Sim. Assim, deve ter mudado muito isso, né, durante a prática, né? Você tendo um tempo, você se afastou, né, para fazer a faculdade, eu lembro disso. Depois você retornou para poder terminar a primeira fase, né, que é se graduar faixa preta. Durante todo esse percurso aí, né, acho que mudou, mas você vai me contar o que que você acha assim que você teve, que você sentiu como a maior dificuldade dentro do judô? Maior dificuldade. Ou lá atrás, ou se mudou, o que que era lá atrás, o que que é quando na volta, o que que é hoje, por exemplo. Olha, eu posso te falar assim, a minha maior frustração no judô, talvez eu acho que encaixe bem aí, e como é que eu trabalhei isso, porque eu tive que trabalhar, né? A gente tem frustração, ou a gente abre mão do que a gente está fazendo e vai fazer outra coisa para não se frustrar, ou a gente Sim. trabalha aquilo, né? A minha maior frustração no judô foi a minha performance competitiva. Eu sempre tive muito claro assim na minha cabeça, tal, sempre me cobrei muito de ser exemplar, né, na prática, assim. Então, ser um bom aluno, treinar forte, me dedicar, me estudar muito. Como você falou, eu gosto muito de ler, então eu li muito sobre judô, leio até hoje, enfim, gosto muito do assunto. Estudo, treina, me matava de treinar, se lembra mais do que ninguém. Sempre treinei muito enquanto ainda não estava nessa de cozinha e tal. Acho que é outro capítulo. Mas sempre treinei muito forte e nunca tive uma performance competitiva boa, né? Eu ganhei uma coisinha ou outra, mas assim, nunca consegui ter um destaque, nunca consegui me sentir um exemplo nisso, né? E é uma frustração, né? Porque você se decepciona, né, com você. Você treina tanto, você faz tanto, e você não atinge o resultado que você está esperando. Só que eu acho que tem um dado momento que você precisa lidar com isso. E Sim. aí que você fala, bom, beleza, isso não funciona para mim. Não necessariamente eu preciso parar porque não funciona, mas eu posso ter um outro olhar, né, para isso. Uhum. Entender que eu posso me dedicar para outras áreas, entender que eu posso é, contribuir de outras maneiras, né? E até na parte competitiva, eu tive a oportunidade de contribuir para outros atletas. Isso Claro, é muito legal, porque claro. quando você é professor, você vai se preocupar em desenvolver aquele atleta que tem potencial competitivo, né? Uhum. E eu acho que é aí que a gente começa a entender muito na experiência pessoal, né? Eu acho que é o primeiro momento que a gente aprende isso, que você precisa entender que tem gente que tem potencial competitivo e tem gente que não tem. E Sim. isso não quer dizer que não tem espaço no judô. Não quer E dizer que também alguém não seja quer, melhor que outro, né? e também não quer dizer que não tem espaço na competição. Não, Sim, não, sim, não quer sim. dizer nada, na verdade, né? Só quer dizer que você não é um cara que vai virar campeão olímpico. Uhum. Dificilmente vai ser, pode treinar o resto da vida e não vai, entendeu? Agora, isso não desmerece o fato de você estar lá competindo, ganhando um título aqui, outro ali, ou não ganhando nada, ganhando uma luta, que seja, né? Enfim, a gente passa por muita coisa, né? Eu lembro que assim a minha maior vitória com relação a isso, já que a gente está nesse assunto, para não me alongar muito, estou tentando, Tá mas tranquilo, tá tranquilo. a minha maior vitória com relação a essa questão competitiva foi numa Copa São Paulo, uma das últimas que eu competi, na verdade, antes da minha lesão. Depois da minha lesão eu tive uma outra que eu competi, mas antes da lesão acho que foi essa ou foi uma antes, não sei. Eu já era preta, eu já estava numa época que eu estava treinando bem, tinha perdido peso, estava forte, estava num momento que era para aparecer alguma coisa, né? Uhum. Eu fui para minha primeira luta, eu peguei chapéu numa luta e fui para minha primeira luta com um cara que eu sempre perdia. Sempre perdia. Era um cara muito forte da hebraica. Molecão, ele era mais novo do que eu e ele competia na de cima e aí esbarrava em mim. Mas eu Sim. sempre batia de lutar com ele e eu sempre tomava o ultimata dele, era canhoto. Sempre tomava. Eu entrava e tomava o ultimata dele. Toda a competição. E aí nesse dia eu falei, putz, é ele de novo. Eu falei, bom, hoje eu não vou cair. Pronto, é isso. Sim. Defini, né? Aí fui pra luta,
uma luta difícil pra caramba. Parece que ele tava com algum machucado, alguma lesão, que não impediu ele de ganhar na categoria de baixo. E ele foi pra Uhum. final da categoria. Não, ele foi pra antes da semifinal na categoria que eu tava, pra você ter uma ideia. Tá. Um moleque muito forte. E aí tava lutando e tal, e ele tentando entrar ultimata, aí eu comecei a girar ao contrário, impedi o ultimata dele, matei a manga dele. Todo aquele beabá que a gente sabe, né? Que naquele dia eu me preparei pra Uhum. cortar. E eu sei que eu tomei Shido. Tava pra tomar o último Shido, porque eu não conseguia fazer nada. O moleque era Sim. muito, muito bom. E aí a técnica dele começou a se desesperar e falou, não, bate a Shi, derruba e faz, não sei o quê, porque ele vai tomar do Shido e tal. Começou a gritar, desesperada na área. E aí ele se afobou, eu entrei em Otigar e travei ele de pom. Mas foi assim, lindo. Só que o árbitro era um árbitro novo, estava começando a arbitrar. Eu lembro porque eu arbitrava com ele. Ele era super, né, novo ainda, assim. Eu já era árbitro estadual na época e ele estava começando. Ele assustou e não sabia o que dar. Se ele dava Ippon, se ele dava Mate, porque o lateral tinha pedido Shido e ele não Uhum. tinha dado. E aí ele parou tudo, aí pediu para vir o coordenador da área. O coordenador também, acho que mal instruído, falta de conhecimento, falou que era para aplicar o Shido e não o Ippon. E eu perdi. Fiquei até meio assim, nossa, perdi, né? Que estranho. O menino também achou estranho. Mas terminou a luta, ele veio me dar parabéns. E Sim. eu até me emociono, assim, porque é, é muito louco, assim. Essa foi, acho que, a coisa mais legal, assim, do desculpa, do esporte, sabe? Você ter o seu adversário que reconhece o teu esforço. Sim. Isso cara, eu não precisava ganhar aquela luta. Isso é do judô, né? Isso é Muito. do judô, isso é do judô e você vê uma pessoa competidora, né? Porque de onde ele vem é a competição, o final do judô, quase no seu sua totalidade, e já tinha ganho de você algumas vezes, e mesmo assim, naquele momento, né, reconheceu. Isso é o máximo da questão do judô, né, mesmo na competição, né, da questão humana de fundamento de essência do judô, né? Quer dizer, não precisou nem de fato a vitória ser oficializada, né? Ele sabe que naquele momento ele de fato perdeu, te deu os parabéns, e isso é. Sim, sim. Não, e tem E aquele você vê, companheirismo, né? Ele fala, não, eu vou ganhar a próxima para te puxar, para você sim, ir para sim. repescagem e tal. Isso é muito Mas, legal. e assim, né? Na verdade, nós já conversamos sobre isso, dessa sua frustração, né? Eu sei bem, né? Já batemos muito papo sobre isso. E eu acho que isso sim é uma dificuldade, né? Essa aceitação, na verdade, né? Da condição, seja ela por qual motivo for, mas de virar a página, né? De você Sim, seguir, porque o negócio é enorme, né? Uma coisa não invalida a outra, porque se fosse assim também, por exemplo, a gente teria muitos professores que não seriam professores porque não foram campeões, né? E não é uma coisa exata, né? E o contrário também. A maioria dos campeões, muito campeões, são péssimos professores, né? pois é, né? Então, as coisas elas não são exatas nesse sentido, né? E o exemplo que você disse, que é lógico uma autocobrança, o exemplo tem que ser feito no dia, né? No dia a dia do treino, né? Aí sim que vai funcionar para as pessoas, outras vão superar a gente, mas o exemplo seu é lá dentro daquele local que as pessoas se inspiram, né? Independe do resultado competitivo naquele momento. Sim, sim. Isso é e que bacana, porque de fato isso sempre esteve na atmosfera da sua prática, né? Essa questão da competição. Porque também, se você for, eu não vou me alongar aqui porque não é ideia, mas o problema da competição, nesse sentido, de ser campeão de competição é diferente, né? Competidor temos que ser, sempre. Temos que Sim. aprender a competir. Ser campeão de uma competição de judô é muito complicado, porque você precisa de 5 fatores muito importantes para ser diferente. Se um desses 5 falhar, você, assim, a chance é muito pequena, né? Tá. E aceitar isso é a grande dificuldade, né? Sim. Não, e é aquela questão, né? Só pelo fato de ser uma competição, tem uma pessoa que ganha e uma pessoa que perde. Exato, Então, exato. a pessoa que ganha, geralmente é a que ganha sempre.
Sim, Isso é óbvio, né? Porque é a sim. pessoa que destaca, a pessoa que está se preparando para aquilo, ou que tem talento para aquilo, né? E E as assim, características que ajudam, claro, lógico. exato. Sim, E a gente tem que chegar a um momento e aceitar isso, né? E sim, entender que isso é natural. E sim. assim, isso não diminui a tua atuação dentro da modalidade, isso não diminui o teu conhecimento, o valor daquilo que você agrega, em momento nenhum, né? É aquela coisa, eu acho que todo mundo que é competitivo, que gosta disso, vai ter uma hora que vai se frustrar com isso. Claro, natural, Então, natural. cada um tem a sua queda aí e a hora que tem que levantar para entender, né? E você falou dessa questão, né, de não se diminuir e o valor ser igual. Isso é uma característica. Aí também já trazendo para a próxima pergunta, que é uma característica muito forte nossa, do nosso grupo, né, do Projeto Budô, onde o campeão brasileiro não é mais importante que o menino que acabou de entrar, faixa, ou a menina faixa branca, né? Exato. Isso é uma coisa muito nossa, né? Porque existem muitos locais onde, se você não for o campeão de competição, você não serve. Ou você vai lá para apanhar dos outros, ou você nem precisa treinar, porque a ideia dessas pessoas é só competição, como se fosse o máximo do judô. E aí, fazendo esse link, é difícil porque você ajudou a construir, né, o grupo do Projeto Budô, né? Você é dos primeiros lá de trás e um dos mais velhos, tempo de treino, não de idade também, mas mais tempo de treino. Então, assim, de fato é difícil, mas você consegue separar ou trazer alguns aspectos que você consiga enxergar a maior diferença pessoal sua, do seu ganho, entrando no grupo ou fazendo parte do grupo do Budô? O ganho que eu tenho a partir de entrar, é isso. Se você consegue enxergar assim uma divisão, sabe? Sim, eu acho que assim, toda a minha construção do meu caráter, da minha ética, da minha moral, assim, de todo o aspecto do que eu sou, assim, meu desenvolvimento, ele passa por aquilo que a gente aprende ali no tatame, sabe? E não só no aprendizado formal, né, da conversa, do expositivo, né, de aprender de fato com o sensei falando e tal. Não só isso, mas as vivências, né? A gente passa por muita coisa. E quando a gente se dedica a uma modalidade da maneira como eu aprendi a me dedicar ao judô, poxa, eu em dado momento da minha vida, a única coisa que eu fazia era judô, né? Eu dava aula e eu treinava, e era Uhum. basicamente isso que eu fazia da vida, só. Né? Então eu respirava judô de fato e só isso. E aí, quando eu acho que você chega num momento onde você só faz isso, de fato, você se dedica tão profundamente, não tem como não ter milhares de aspectos que aquilo constrói você, sabe? E assim, toda a minha formação, né? Pensar que eu comecei com 12 anos, eu tô com 34, são 22 anos aí, é isso, né? 22? Sim. 22 anos de desenvolvimento dentro da modalidade, né? Caindo, levantando, se frustrando, tendo que lidar com isso, tendo relações com pessoas onde você se dá bem, onde você constrói quase uma família mesmo, né, irmãos, assim, relações difíceis com outras pessoas. E tudo isso acho que constrói a nossa cabeça, né, o nosso caráter, desenvolve a gente como ser humano, né? Ainda Sim. mais porque a gente está ali, segurando kimono, sangrando, chorando, suando, sabe, se lesionando, e sempre tem uma hora que você tem que levantar, né? Você cai, levanta e se torna alguém um pouco melhor, né? Eu acho que é Sim. isso. Sabe que de todos os papos, né, das pessoas, essa questão da queda, de cair e levantar é recorrente, né? Impressionante como é importante isso e faz parte do nosso dia a dia mesmo, e que bom, né? Porque é o máximo da beleza do judô, desse ensinamento, né? Essa questão de cair, levantar, de superação, de não desistir, independente de qual for a queda, o motivo pela qual ela tenha acontecido, mas de fato o levantar, né? E a pessoa te ajudar. Então, assim, isso é muito bacana porque é recorrente, né? Das pessoas todas que passam aqui. E que bom, porque então sinal que o grupo tem essa essência de judô dentro dela, né? Dentro dele, grupo. Isso é maravilhoso. E como você acha que
E também deve ser difícil, né, para você separar, mas vamos lá. Como você acha que você aplica? é, Pensa no judô, né, que você tem de vivência, de tatame, tirando a aula que você dá, né, na sua Aham, parte hoje profissional, que é com a cozinha. Como você sim. acha que você aplica as coisas do judô na cozinha, no seu campo profissional hoje? Isso é legal, isso é bacana de falar. Vou exemplificar com duas situações, né? E a gente traçar um paralelo que eu acho que é bem bacana, assim, para quem até não é da vivência, tem bastante amigo meu aí e tal. Meu antigo chefe, Piero, tá aí também, família, enfim, estão lendo. Então é legal falar sobre isso. Eu lembro quando eu peguei a minha. Eu acho que foi o Shodan. Quando eu peguei o Shodan, que o Shodan é Matheus. faixa preta. é, é a faixa preta, né? Eu peguei o Shodan, tinha feito o exame, foi super complicado aquele exame, um monte de problema, a gente bateu o carro e não dormiu à noite, enfim, foi um inferno. Eu Você também, quis matar a Carol e eu evitei. Fala a verdade. enfim, histórias à parte aí, mas foi uma loucura e, e aí fiz o Shodan, passei, peguei a faixa, tudo ótimo, fomos para academia. E aí é praxe, a gente faz aquele nosso batismo, né? E, e as pessoas às vezes não entendem a importância disso, né? Às vezes cai na vala comum de outras modalidades, onde o batismo é só encher você de porrada e fica uma coisa de testosterona, tal, que eu Uhum. acho válido, eu não vou descreditar, eu acho que é válido dentro de cada ambiente, mas o nosso tem o nosso significado, né? E aí as pessoas que estão de fora às vezes não entendem isso, né? E o nosso, a gente fica lá parado para ser projetado por um monte de gente várias vezes. E eu lembro que eu contei, eu devo ter caído umas 100 vezes quando eu fiz o meu exame, uma coisa assim. Era um número absurdo, era muita coisa. E o Matheus estava do meu lado, só nós dois lá na frente, porque ele tinha pego Nidan, eu tinha pego Shodan. Enfim, o Matheus estava muito melhor fisicamente do que eu na época. Eu estava já. Tava bem, mas nunca, né, fui super atlético, nada disso. Então eu estava morrendo. Me jogava, eu não conseguia ficar de pé mais, assim. Só que você levanta. Sim. Você levanta, né? E aí vinha uma criancinha, assim, mais nova, faixa branca, tal, que não sabia fazer um golpe. Você para, mostra, ela encaixa, te joga, você cai. Você quer morrer, porque você não aguenta mais levantar, mas você levanta. E aí a próxima vem, te joga e vai, sabe? E assim, é natural isso. É muito natural a gente não ter mais força, tá totalmente esgotado, não ter nada, mas levanta. Né? O espírito fala muito mais forte, né? E o espírito Sim. que eu falo aqui totalmente dissociado de questão religiosa, eu digo Uhum, força de uhum. vontade, né? Sim. Fala muito mais alto. E aí você passa vários limites, vários, né? E eu acho que isso foi traduzido para mim na prática, na questão profissional, quando eu fui trabalhar na cozinha. Foi muito claro, né, o que eu tinha a oferecer. Uhum. Foi muito, muito claro. Eu fui trabalhar num restaurante na época, né, no Pico, e eu tinha acabado de fechar um café que eu tinha feito uma experiência, não tinha dado muito certo e tal, por umas questões que eu precisava investir muito dinheiro ainda para manter aquilo, eu não sabia se era muito bom, e eu também não conhecia muita área, estava meio de paraquedas, e aí um amigo me chamou para trabalhar com ele, né, o Piero, e eu fui trabalhar com ele. E ele foi muito honesto comigo. Ele falou assim: George, vou ser muito sincero com você. Eu não tenho espaço no meu restaurante para contratar uma pessoa. Só que eu não quero que você trabalhe de graça. Você Uhum. tá afim, você quer vir, para mim pode ser bom, porque você pode se desenvolver, se tornar um bom cozinheiro, e para mim é ótimo. Mas eu não quero que você trabalhe de graça, então eu consigo te pagar um X. E era um X baixo, era, sei lá, 4 vezes menos do que eu ganhava na época com aula. E aí ele falou para mim: só que eu preciso da tua dedicação. Você vai trabalhar para mim o dia inteiro. E é assim porque a gente está abrindo o restaurante há pouco tempo. Eu tô com um amigo meu que é um chefe italiano que também veio de estrelado Michelin. Eu tô com o meu sous-chefe que é meu braço direito e trabalha comigo sem nem, né, piscar. Assim, o cara vai até o final. Eu preciso da mesma coisa de você. Eu não posso te tratar de forma diferente lá. Eu falei: tá bom. Ele falou: são 16 horas por dia. Você vai trabalhar muito de pé, na loucura. Eu falei: tá bom. E eu fui. E assim, eu aguentei, né?
E assim, não é para qualquer um. Eu vou ser muito sincero, não é para qualquer um. A Mari tá aí, não sei se você tá na live ainda, mas ela também é da cozinha, ela sabe muito bem como é que é o negócio, onde que aperta o calo. E você acha que você, por exemplo, eu vou ficar te interrompendo, senão não vai ter jeito. Não, não, bora, bora. Você acha que, por exemplo, essa experiência de tatame, desse dia que te marcou, quando você sempre vinha, sempre se remetia às atividades? Essa e todas as outras, sabe? Essa, não só as minhas experiências próprias, mas Uhum. as experiências de senpai, né? Pô, eu lembro muito bem do Franklin fazendo um treino mais forte que a gente tinha lá de faixa preta. O Franklin entrando te mata, pá, pá. Sei lá, no 40º te mata que ele tava fazendo, ele desmaiou. Sim. Fazendo. Tipo, não parou. Não é que o cara parou e falou assim, nossa, cansei, não aguento mais. Não, não. Ele foi, que o corpo dele cobrou, ele desmaiou. Então, pra gente, isso se torna normal, a gente acostuma muito com isso. E aí, assim, trabalhar de pé na cozinha, 16 horas, pô, foi puxado? Foi. Tinha dia que eu levantava da cama e eu não conseguia pôr o pé no chão. Essa experiência, acho que foi a mais marcante que eu tive quando eu comecei a cozinhar. Depois acostuma, Sim, óbvio, sim. né? O corpo acostuma. E Sim. aí hoje não é nada demais. Hoje eu também não faço mais 16 horas direto e tal. Na época também foi um período curto que eu fiz, né, pauleira assim, mas precisava, a gente tinha que dar conta. E no judô é isso, quando precisa, a gente dá conta, né? Então eu acho que assim, o Piero tá aí e isso é muito bacana. Eu escrevi isso numa postagem que eu fiz lá na cozinha esses dias, quando eu fiz tipo um perfil meu e tal. E eu falei, e isso é muito verdade, assim, eu entrei lá sem ter muito a oferecer, porque eu não conhecia nada de um ofício completamente novo, num restaurante super Mas, cuidadoso, então, eu ofereci e isso. essa, e mais duas coisas. Primeiro, você entrou faixa branca de Exato, experiência. É exato. isso, né? Eu ofereci Agora, com dedicação, sabe? é isso, exatamente. Mas você sempre se interessou pelo assunto, né? Já indo para esse assunto, você sempre se interessou muito, né? Sim, assim, eu gosto de cozinha desde o berço, assim, eu gostava muito de ficar na cozinha com a minha avó, com a minha mãe, né? Aquela coisa que, acho que para todo cozinheiro isso é muito natural, né? Se ligar muito à mãe e à avó, que cozinhavam muito, né? Eu gostava de ficar lá sempre. Já estraguei muita comida da minha mãe quando era moleque, botava tempero, enchia de pimenta, enfim. Já fiz muito isso e ficava chateado quando falavam que não estava bom, que não dava para comer. Aí ela disfarçava, fingia que estava bom, lavava a carne, sabe? Já aconteceu muita coisa disso. Então eu sempre gostei de cozinha. E aí quando eu era moleque eu cozinhava, era natural para mim, né? Eu cresci com a minha avó, com a minha mãe cozinhando, então era normal, mas nada demais, assim. Cozinha como qualquer pessoa cozinharia em casa, assim, né? Uhum. E o lance mesmo, eu acho que o momento de ruptura, assim, para esse lado foi quando a gente precisava levantar uma grana para você ir para o Japão. Ah, 2013. É. E você Sim. chegou para mim naquela. A gente já estava há um tempo, eu falava, pô, vamos fazer um yakisoba. Aí você É, falava, pô, GG, não dá, porque isso precisa de conhecimento, precisa de alguém que carrega isso nas costas e que sabe fazer. Eu falava, pô, mas a gente dá um jeito e tal. E ficava essa conversa até o dia que você chegou para mim e falou assim: então, para ir para o Japão são R$ 8.000. A gente precisa arrumar pelo menos metade desse dinheiro, senão eu não consigo ir. E é uma oportunidade única. O que você acha? sim. Eu falei, pô, eu acho que a gente vai fazer alguma coisa. E aí eu fui, falei, vamos fazer uma feijoada. É mais fácil, a gente dá um jeito, vamos fazer uma feijoada. Aí fui conversar com o Pedro, que é um grande amigo cozinheiro lá no Rio, que me ajudou a fazer ficha técnica e pensar nisso. O pai da Letícia, na época, também ajudou muito, porque ele Uhum. também trabalha na área, né? E aí me deu umas boas noções. E só para você ter uma ideia, eu acho que eu tinha feito feijoada na minha casa no máximo umas 2 vezes até Não esse somos dia. cobaia. Todos vocês, todos nós Ah, somos cobaia. loucura, loucura. A gente é louco, sabe? Eu acho que o judô contribui para isso, pra gente, porque a gente é Sim, louco, a gente faz qualquer coisa, sabe? E fizemos, deu certo, arrecadamos sim, uma grana, lógico que não foi os 8 pau, mas foi uma boa grana que deu para você sim, sim. bancar. E deu certo, você foi, conquistou um título fenomenal, que é único, sabe? Acho que só aumenta o valor de tudo isso, né? E aí É, vicia, né? Você entrou e na você sabe. cozinha, vicia. Então, e olha que engraçado, né? De novo, a ligação com o judô, né? Absolutamente, porque por
um evento que era relacionado ao judô, que te deu esse vamos, vamos, e daí foi uma sequência enorme, né, de eventos, e aí a sua própria empresa. Mas você vê, isso aí é tão forte, né, que as pessoas de fato não têm noção. Aí do outro lado, quando fizemos, né, e você tocou, gerenciou, liderou essa feijoada, que foi um mega sucesso, né, a primeira que a gente fez, 2013, faz 7 anos já, e aí já 150 contribuiu com... pessoas. Hã? 150 pessoas. De cara, né, do nada. De cara. Aumentou um pouco em relação ao feijoada para família. E você não tem noção, só eu sei, isso ninguém sabe, o que eu carreguei com isso. Porque assim, era para mim, era assim, eu tinha que fazer ali, eu tinha que, sabe? E foi demais quando a conquista, né? Porque por mais que além da conquista toda lá na plena Kodokan, não se tinha nada igual na vida, o que veio por trás disso que é muito forte, né? Que foi um movimento de vocês, né? E você tocou. Então, assim, uma conquista dupla, né? A Porque força que o grupo empurra, né? Isso é muito louco, né? exato, exato. É totalmente representativo isso mesmo lá no momento, porque eu não estava lá de graça, né? Então é demais isso, né? E que bacana que você vê. Daí foi a sua sequência toda, essa parte de cozinha. Aí você teve que rebolar, né? Com judô e cozinha, cozinha e judô, dando aula. Foi, a vontade de cozinhar foi crescendo, né? E aí o que pegou feio, assim, que foi a hora que eu comecei a querer usar isso de forma profissional e não só, né, porque eu gostava, né? Foi quando a gente começou a ficar apertado em casa, né? As Uhum. contas não estavam mais tão boas e tal. Eu me lembro meio mal dessa história, a Carol às vezes me corrige, mas eu acho que a Carol estava desempregada e estava faltando grana, enfim. Foi um rolo assim, e aí eu e ela, a gente sentou para conversar e a gente falou, meu, ó, eu descobri que tem um empório ali perto de um lugar que eu dou aula, lá na Duílio, do lado da escolinha que eu voltei a dar aula agora, né? Tinha um empório na época, que hoje não existe mais, e eu sentei lá para conversar, tomar uma cerveja e bater um papo, e o cara chegou e falou para mim que eles estavam querendo botar comida lá. E aí perguntou se eu não fazia alguma coisa. E eu falei, pô, vamos tentar, né? Eu Passo, tinha claro. eu tinha feito uns eventinhos de temaki pro judô e tal, já fazia hambúrguer em casa. Eu falei, não, se a gente faz um hambúrguer, depois a gente faz um temaki, depois a gente faz um hambúrguer de novo e vai fazendo umas 2 vezes por mês. Conclusão, a gente pagava o aluguel com essa grana. Sim, E aí você vê que dá certo, você vê que dá. Aí você começa a investir, você começa. É um hobby sério, né? Aí você sim, começa sim. a investir, põe lá, compra uma churrasqueira, compra um fogão, compra não sei o que e tal. De repente você monta uma cozinha, de repente você ganha um negócio aqui, outro ali. O Piero foi um cara que foi um padrinho, assim, para mim, absurdo. Acho que 2 pessoas que me apadrinharam muito nisso foi você e o Piero. Você que me ajudou, você e o Marcos, né? Me ajudaram muito lá na época que a gente reformou a salinha lá para virar uma cozinha. E aí depois o Piero, nossa, o que o Piero me deu de equipamento, assim, que era dele, que ele não usava mais, não tá escrito, assim, me dá até hoje, né? Até hoje ele vem com alguma coisa, pô, você tá precisando de tal coisa, ó, vamos desfazer, você quer pegar? E aí, de repente, eu tinha uma cozinha, sabe? Aí fui trabalhar na área, enfim, aprendi um monte de coisa, aprendo até hoje e tal. E tô com um negócio aí, né? É muito louco como acontece, né? Sim. Mas se você vê, né? De novo, né? Uma das coisas muito importantes, porque era um hobby, sempre foi, e você. Eu tava falando, acho que foi na última live, eu não tenho, não me recordo. Foi na última, acho que foi na última com o Gomes, inclusive. Esse negócio do hobby e tudo mais, de trabalhar com isso, foi com o Gomes mesmo. Nossa, que loucura, ele acabou de aparecer. É essa questão, né? Você vê, um hobby que você acabou virou uma profissão. A chance do sucesso é isso, esses coaches estão famosos para falar o básico, né? Que Tá. é isso, né? Se você consegue aliar o que você tem um tesão absoluto e para trabalhar com ele, a chance de ser muito bem sucedido é enorme, né? É lógico que precisa de ajuste, de ajuda, é claro, mas assim, vai ter sucesso na prática, né? Porque te dá prazer, né? Então, isso é inquestionável, né? É muito isso, né? Lógico que não dá pra gente balizar e falar que tudo que você se esforça, você conquista e tal, Não, porque a gente sabe que não é assim. sim, Mas você se esforçando muito, com uma pitada de sorte, você vai para algum lugar. Pode não sim. ser. Assim, sucesso é uma coisa relativa, né? Você falar, o que é sucesso, né? Sucesso é ficar rico? Pô, então eu não tive sucesso até hoje. Eu acho que Né? não. Enfim,
Então, eu também não acho que seja isso. Agora, sucesso é você conseguir viver daquilo que você gosta. Pô, eu faço o que eu gosto desde que eu me entendo por gente. Eu nunca fiz algo que eu não gostava de fazer. E Sim, quando eu me sinto dentro de um ambiente, dentro de algo que não é aquilo que eu gosto, eu não consigo me manter muito tempo. Eu não sim, consigo. E pode ser por qualquer motivo, assim, mas me incomoda de uma maneira que qualquer coisa vira uma bola de neve gigante e eu acabo saindo desse sim, ambiente e vou para sim, outro sim, e sim, vou para sim. onde eu acho que é melhor para mim, né? E foi assim a vida inteira, né? Eu quando me formei em jornalismo escrevia para um site que era de uns amigos e tal. Depois acabei entrando até como editor-chefe. Foi super gostoso. Então, para mim, o jornalismo era quase um hobby na época, porque eu não ganhava dinheiro com aquilo, mas era divertido, Uhum, era gostoso, era uhum, prazeroso. O judô sempre foi um prazer gigantesco. Então, dar aula de judô para mim é algo muito óbvio, sabe? É muito, muito prazeroso, assim. uhum. E a cozinha é a mesma coisa. Eu sempre tive prazer em cozinhar. E eu acho que quando eu comecei a trabalhar isso de forma profissional, junto com o Piero lá no Pico e tal, eu aprendi uma coisa que é muito legal na cozinha, que é o prazer que existe em você servir alguém que você gosta. Uhum. Isso, isso eu acho que é o mais legal assim da cozinha. É muito louco. É muito louco, sabe? É um prazer assim que eu não consigo descrever assim, É né? porque você faz a pessoa, você leva a felicidade para ela, né? Então é sensacional nessa ideia, né? É o tal do restaurar, sabe? É o tal do Uhum, restaurar que vem de fato da ideia de restauração, da pessoa que está cansada, que precisa de energia e tal, e você está colocando aquilo. Só que você faz uhum. isso de uma maneira super prazerosa, com carinho, com paixão, né? Com tudo isso. Então, uma coisa que eu aprendi, assim, e isso é bem bacana, porque aí vem aquela resiliência do judô, aquela dedicação do judô, né? Aquela coisa da gente, tipo, meter a cara e vai em frente é que assim, mesmo aquele cliente difícil, aquele cliente chato, aquele cliente que você vai ter trabalho e tal, aquele cara, eu acho que é o cara que você mais se empenha em agradar. Sim, Porque o cara, às vezes, está num dia péssimo, né? Tá num dia difícil, um dia pesado, e aí ele põe todo aquele amargor para você. Só que você vem e transforma aquele momento dele e traz para ele uma experiência prazerosa. E ele sai bem dali. E eu acho que sim, esse é o objetivo, sabe? Eu acho sim. muito legal isso. É a mesma conexão que a gente pode fazer, tá obrigando a dar um sorriso, né, para a pessoa dar um abraço, né? Quer dizer, Exato. você desmonta, né? E aí no caso da cozinha você tem a possibilidade de fazer isso, né, com o alimento e tudo mais, e com o lugar, com o contato, né? Uma coisa que eu não posso de abordar e que é muito característico seu, né? São várias coisas, né? Assim, eu tenho que pensar em uma ou duas, senão não acaba isso nunca. Mas, por exemplo, uma coisa que todo mundo que é do grupo, ou até quem é fora do grupo, mas te conhece, tem isso muito claro, é a sua noção de ajudar, né, indistintamente quem seja, né, e pelo motivo que for, e fazendo o que for preciso, né. E isso, assim, dentro do judô e dentro das pessoas que a gente conhece, que é do meio, é ponto pacífico, todo mundo sabe e todo mundo já, inclusive, foi beneficiado pela sua ajuda, né, já precisou e já teve. De onde você tirou? De onde você acha que você construiu isso, né? Você acha que teve alguma experiência marcante, pontual, que te fez, ou é seu, natural, essa questão de sempre ajudar, sempre estar disposto a ajudar, seja lá quem for? Ah, não sei. Eu acho que qualquer comentário a respeito de uma coisa que vem como um elogio até, né, assim, é muito complicado porque passa uma certa arrogância quando a gente reflete sobre isso enfim, e aborda isso. Então, tomo muito cuidado para não passar por isso, assim, né? Mas, enfim, Só, é, é, só, é só fazer um parênteses, Jorge. claro. Arrogância é quando você fala de algo que você não é. Arrogante é aquela pessoa que ela exalta o que ela não tem. Esse não é um caso nesse momento. Tá bom. Enfim, eu não sei, assim, porque para mim, e é esse comentário que eu não queria que soasse arrogante, né? Para mim, é meio, é meio óbvio isso, você entendeu? Eu fico incomodado de não ver isso em outras pessoas, Eu sei, em outros ambientes. eu sei. Porque não faz sentido, cara, sabe? Não faz sentido, cara. Como assim você vira as costas para alguém? Como assim você não ajuda o próximo? Como assim
Como assim você não tenta ser correto, sabe? Tipo, como assim, cara? Tipo, o mundo inteiro te joga para isso. Desde que você é moleque, você vai ler uma historinha em quadrinho, uma história de super-herói. Qual que é a ideia? É você tentar fazer algo bom, né? Uhum. Por quê? Porque para uma sociedade coexistir, você precisa que as pessoas sejam boas entre elas, né? Se ajudem. Né? É Sim. isso. Então, não é uma coisa revolucionária querer, sei lá, apoiar o próximo, apoiar as pessoas que estão em volta. É o óbvio, né? Enfim, deveria ser. Não sei. Sim. Por isso que eu falo assim, que eu tenho medo de soar arrogante, assim, porque para mim não tem um gatilho para isso, né? Eu fui muito bem educado pelos meus pais, óbvio, é, e assim, isso é meio claro, assim, né? Isso pode vir de berço e tal. O ambiente do judô é muito propício a isso também, mas eu não consigo descrever um gatilho. É porque, pô, você não faz a coisa errada porque ela é errada. Ponto. Sim. Você vai fazer Sim. o certo, né? E acabou. É isso. Né? Mas Enfim. é que é muito característico seu isso, né, dentro do grupo, e para mim, assim, é muito, não vou dizer que é fácil, mas eu consigo detectar muito, lógico, características de vocês todos, né, ainda mais de tanto tempo junto, e isso é muito exaltado, né, essa sua questão de dar a mão logo, né, em qualquer situação, preciso, putz, nossa, eu tenho que ir lá tal lugar, você quer que eu te levo? Né? Isso sempre partiu de você, antes de todo mundo, né? Então, essa preocupação em sempre estar ajudando, né? Isso é muito característico seu, sempre foi, né? E de repente você vê, mas você falou de criação, né? Isso, às vezes, Jorge, não é pelo seguinte, você vê quantos e quantos irmãos que têm a mesma criação, mas são opostos totalmente diferentes, né? No seu dia a dia, né? Isso é seu, assim. Lógico que em casa contribuiu, que o judô contribuiu, mas é uma questão sua mesmo, do seu entendimento de ter essa pujança em ajudar. Isso é muito seu, né? E é muito diferente, porque é over, sabe? Pro bem, o que é muito bacana, né? Não é over por mal, né? A gente tem muitas coisas que são exageradas pro mal. E me conta uma particularidade, já que a gente tem um pouquinho de tempo, pouco tempo, mas temos. Até uns Como é que 10 foi minutos. esse movimento, por exemplo, de você levar a Carol para o judô? Né? Porque isso eu imagino que teve um custo, teve um problema no início, depois virou uma solução. Como é que foi essa relação? Como é que é essa relação, né? E hoje também é uma faixa preta, né? Que sua companheira de longos anos começou no judô, logicamente por sua causa, e hoje é faixa preta. Pois é, que orgulho, né? Sim, Não, então, para mim, assim, é muito engraçado isso, né? Aí eu acho que tem a ver muito com a minha personalidade isso. É, eu gosto de aglomerar as pessoas, né? A gente está em quarentena, falar em aglomeração é quase pecado, né? hoje é Mas uma eu gosto, ofensa. exato. Eu gosto muito de aglomerar as pessoas, eu gosto de juntar as pessoas, porque eu tenho amigos muito, muito queridos, assim. E as pessoas queridas, eu gosto de colocar juntas, no mesmo ambiente, no mesmo espaço. Por isso que eu gosto da festa. Eu acho que Uhum, a festa é a melhor oportunidade para isso. Você põe todo mundo junto, né? E a convivência em espaços. Pô, o judô, para mim, assim, o dojo, né? A vida no dojo, assim, para quem não sabe, o dojo é o espaço onde tem lá o treino e tal. A vida no dojo é uma vida muito prazerosa, é onde eu tiro muita coisa boa da minha vida, né? E eu deixo muita coisa ruim lá, né? A gente entra carregado e sai leve, né? sim. E aí, poxa, a Carol era a minha namorada, era a pessoa com quem eu convivia. E já que eu passava boa parte do meu tempo ali no tatame, por que não arrastá-la para lá? Ela tava com umas ideias erradas de querer fazer Muay Thai e tal. Aí eu falei que aí eu comecei a puxar ela para nossa sardinha, né? Falei assim, não vai fazer não, fazer judô, vem fazer judô, pô, vem conhecer. E aí, e assim, o nosso grupo é muito bom. O nosso grupo é muito bom. Então, eu acho que qualquer pessoa que tem contato lá acaba se apaixonando, Sim, né? Então, é muito fácil de manter alguém lá dentro, porque você só precisa apresentar a porta, né? A sim, partir do sim. momento que a pessoa entrou, já era, né? Então, eu acho que é isso. E assim, é... e eu acho que para Carol foi muito isso. E o mais legal é que a Carol lá dentro não é a minha namorada, a minha esposa, a minha noiva, nada, né? Ela se tornou uma pessoa singular, ela é alguém, É a ela teve história dela, importância claro. ímpar, exato, ela teve a história dela, ela teve importância ímpar,
e ela fez um monte de conquistas lá e continua tendo, você entendeu? Então isso é muito bacana, porque é isso, não é o meu espaço lá. É um espaço de um grupo, onde cada um tem Uhum. uma história individual e cresce de forma individual, isso é muito bacana. E assim, esse individual ainda é dentro de um grupo que se ajuda, que se apoia, que se impulsiona, né? É muito legal isso. E GG, me conta uma coisa, sei que tem essa característica mesmo de juntar todos, né? Por isso você tem amigos tão fiéis, né? Porque isso é seu lá de muito tempo, né? Essa construção. Como é que tá esse momento que a gente está passando aí de isolamento? Qual que é a dificuldade que você está sentindo com tudo, essa sua característica tão grande, né? De juntar, de querer, de fazer festa, de dar festa, e hoje não poder, né? Então, eu vou te falar, isolamento está sendo uma coisa bem complicada. É um tema que me afeta bastante, assim, porque eu não estou isolado, né? Eu estou Uhum. trabalhando, eu não parei um dia de trabalhar. Na verdade, eu aumentei muito meu ritmo de trabalho e agora eu vou aumentar mais em umas 2 semanas aí, por causa de umas novidades que a gente vai pôr lá na cozinha. Eu saí do bar que eu trabalhava, agora tô só com a cozinha, né? E mesmo assim, tô aumentando meu ritmo de trabalho mais ainda. Então, em momento nenhum, eu sofri o impacto de mais tranquilidade. Só quando eu fiquei doente, que aí eu fiquei em casa mesmo, logo no início dessa história toda de quarentena, eu fiquei doente. Você tem que ficar de quarentena, né? Você fica em Uhum. casa, você não sabe se tem Covid ou não, na época não tinha teste e tal, então você fica de molho, né? Mas fora isso, eu não tive isso de quarentena, né? Eu tô trabalhando, eu tô indo no mercado, eu tô me expondo, e isso é complicado, né? Porque eu, eu assim, evito ao máximo contato com os meus pais, porque eles são um grupo de risco, os dois, né? A mãe da Carol tá super isolada, a gente também não tem contato direto com ela, a gente fala pela porta do apartamento, assim. Não encosta nas pessoas, eu acho que o tato é a coisa que eu mais sinto falta. Isso é difícil mesmo. Isso é, Isso, nossa, sabe? É absurdo, assim, você não poder abraçar uma pessoa, sabe? É, isso é duro. é muito Isso, foda. Jorge, isso para quem não é, assim, existem pessoas que são meio avessas a abraços, né? Existem várias. Eu Sim, conheço pessoas assim, mesmo para pessoas assim, tá machuca, né? insuperável, insustentável. Imagina É, para você, né? porque quando você não pode, quando aquilo é uma questão assim maior, assim, dói mais, né? Sim. E aí, enfim, o Marcos estava falando de saudade do judô, né? Não, ele falou saudações de judô, é Saudação. verdade, É, a gente usa. Mas assim, sim. dá saudade de entrar no tatame, de segurar um kimono, de fazer uma festa, de juntar os amigos e tal. É complicado isso, é muito difícil, né? Mas, assim, eu lido da maneira que todo mundo está lidando, tentando contornar. Agora, assim, bom, vou fazer uma correção. Não é a maneira que todo mundo está lidando, né? E isso é lamentável. Isso é Sim. lamentável. Porque a gente sabe, quem está se preocupando com isso, sabe o que está passando, sabe o que está abrindo mão, né? As dificuldades de viver assim, isolado e não abrindo um estabelecimento, não abrindo o bar para não aglomerar mais gente, e sofrendo com tudo isso, enquanto tem gente lá na rua, quebrando quarentena, entrando em bar ilegalmente. Agora legalizaram, acho um absurdo, grotesco, sabe? E o pior, Jorge, o pior de tudo, que os Marcos estão falando do horário aqui, eu sei, o pior de tudo é a gente continuar fazendo e tendo que fazer isso por essas pessoas. Isso aqui Exato. é desumano, né? Isso é desonesto, né? A gente fazer por quem está fazendo errado. Não, antes da live, eu passei quase uma hora conversando com um amigo meu que ele não é infectologista, mas ele trabalha com vírus, tal. Ele assim, tem uma certa especialidade no assunto, é pós-doc nos Estados Unidos e tá vivendo tudo isso, olhando tudo isso de perto, tal, e tá tão assustado quanto a gente com todas as notícias. A gente estava conversando sobre essa tal imunização de rebanho, né? Não existe. Mandei Que não para vai Carol acontecer. hoje. Não existe. Não Que existe. não vai acontecer. Que Não não vai vai, exato. acontecer. A gente estava fazendo umas contas, os dois juntos aqui. Para isso acontecer, a gente está falando aí de, sei lá, milhões de pessoas mortas pelo No mundo. Brasil, Milhões, seria. sabe? Para isso funcionar, no Brasil, tinha que ser umas 150 milhões de pessoas infectadas. Não, e aí, em cima disso, você vai ter mais ou menos uns 2 milhões de pessoas É, mortas. é isso aí. Sabe? Pois é. É isso. A gente está com o quê? 62,
3 mil pessoas É, que morreram. Quando que oficial, né? morreu tanto... oficial, porque se você for olhar doenças pulmonares e tal, Sim, tá respiratórias. quase dobra, e é um absurdo, porque Sim, nunca teve essa quantidade de sim, mortes. sim, Então sim, você já sim, associa, é óbvio, né? claro. Mas enfim, o pessoal gosta de fazer politicagem e dizer que não é óbvio. E 65 mil pessoas mortas, a minha prima está falando. Oficiais, sim. 65 mil pessoas mortas oficiais. Quer jogar isso para o dobro? Vai. Que nem que seja o dobro, menos que o dobro. 100 mil pessoas mortas, Sim. que realmente morreram por causa de Covid. Quando que morreu tanta gente no Brasil? A gente foi para a Segunda Guerra e não morreu quase ninguém. E a gente está com 100 mil, sabe, 100 mil pessoas morrendo, cara. É Sim. É, absurdo. E o então, povo vai para o bar para beber e e, comemorar que e é aquele reabriu. negócio, o que é o maior temor era o que de fato aconteceu. O Brasil normalizou 1.000 mortes por dia. É normal. Exato, Então exato, morreu 1.000 por exato. dia, tá dentro do, E a no gente vai platô. normalizar 2 mil, 3 É, mil, 4 mil, quanto sim, for. o que precisar. Em Sim. nome de uma economia que não vai ter retomada. Não Claro vai, que não. não vai, Nesse momento, não pior vai. ainda. Jorge, você tem 2 minutos para dar um. 2 minutos, ó, tô esperto aqui, hein? Apesar que o Instagram ele avisa que quando faz 30 segundos ele fica um reloginho, mas de qualquer maneira, tô vendo o outro relógio, 2 minutos para dar um recado geral para quem está assistindo, para quem vai assistir, para a galera do judô, para quem é de fora do judô, à vontade para o que você quiser dizer. 2 minutinhos. Não tem muito o que falar, né? Eu acho que se tem algum recado que a gente pode falar numa época como essa, é que as pessoas tentem se unir pelas coisas boas, né? E tentem se ajudar para poder passar por essa fase. A gente está numa fase muito complicada. Tá difícil ter relações interpessoais, tá difícil ganhar dinheiro, tá difícil respirar, sabe? Tá difícil. Até de máscara é uma merda de respirar, todo mundo sabe, né? Então tá difícil literalmente respirar. Sim. Então, assim, as pessoas elas precisam se apoiar, elas precisam se unir, assim, elas precisam deixar de ser babacas, elas precisam deixar de ser otárias, entendeu? Elas precisam começar a ver o certo e aquela velha expressão, e correr pelo certo, sabe? Uhum. E fazer pelo certo, fazer a coisa boa, né? E pronto, e sem hipocrisia, sem babaquices no meio disso. Tem que ir se dedicar, ajudar o próximo, e a gente tem que passar por isso, porque não é o governo que vai salvar a gente, não é um remédio milagroso, a vacina vai demorar muito, tem um monte de gente se matando para poder tratar doente no hospital, um monte de amigo médico nosso, entendeu? A gente sabe o que é isso. Então, assim, a gente precisa respeitar esse esforço homérico que está acontecendo de todo mundo da área da saúde, respeitar isso, ficar em casa, se a gente pode ficar em casa, se a gente não pode ficar em casa, tomar todos os cuidados. E assim, tomar todos os cuidados não é ir visitar a sua avó, não é ir fazer corrida na praça, sabe? Desculpa, não é. Sabe, respeitar isso é ficar em casa e sair para trabalhar, para ganhar dinheiro, para pôr comida em casa e sobreviver. Quando isso passar, a gente corre atrás. É Isso isso. mesmo. GG, obrigado. Vai cair daqui a pouquinho. Queria agradecer demais o bate-papo aí, uma adição sensacional. Você sabe o valor que você tem no nosso grupo, né? Que é um dos que mantém aqui desde o início o grupo tão bom quanto é. Obrigado pelo bate-papo. E assim, é o que eu falei para os outros, né? Vou ter que fazer parte 2, parte 3, porque teve muita coisa aí de muita gente perguntando e não deu para fazer agora as questões e as perguntas. De qualquer maneira, obrigado. Daqui a pouquinho vai cair, preciso encerrar. E continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, cara. Ô, Sensei, eu que agradeço. Obrigado mesmo aí pela oportunidade. Então a gente faz mais um. Tá bom. Um Até abraço. mais. Tchau, tchau. Um grande abraço.